dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito das propriedades do máximo divisor comum. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para dialogar comigo, apresentar suas dúvidas, ou mesmo dar sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender um pouco mais de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é tratar brevemente das propriedades do MDC, ou seja, do máximo divisor comum. Há um vídeo neste canal no qual eu abordo o conceito de máximo divisor comum, bem como dou um método para você encontrá-lo utilizando o algoritmo da divisão euclidiana. Não por acaso, o método que eu apresento é chamado de algoritmo de Euclides. Aqui eu vou aproveitar este conceito, partir do pressuposto de que ele já é conhecido e, com base nisso, definir algumas propriedades que caracterizam o MDC. Portanto, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nelas. A primeira coisa que eu preciso definir para tratar as propriedades do MDC é o seguinte. Imagine que eu tenha dois números inteiros A e B. Eu vou definir o conjunto IAB como sendo as somas dos múltiplos de A e de B. Ou, em outras palavras, vão ser todas as combinações lineares de A e de B. Note que, se o A e o B não são zero simultaneamente, então este conjunto interseção com os naturais é diferente do vazio. Por quê? Veja, A quadrado mais B quadrado, ele pode ser expresso como A vezes A mais B vezes B. Perceba que, se o A é diferente de zero e o B for zero, por exemplo, então o número seria A quadrado. E este número seria um número natural, porque ele é um número maior do que zero. Por outro lado, se o A for zero e o B for maior do que zero, então este termo vira B quadrado. E aí, novamente, B quadrado é um número natural. E, por conseguinte, se os dois forem diferentes de zero, então A quadrado mais B quadrado, este resultado é um número natural. Portanto, considerando que A e B são diferentes de zero ao mesmo tempo, ou seja, eu não assumo que os dois sejam zero, então eu tenho esta condição, que I de AB interseção os naturais é diferente do vazio. Ainda eu vou adotar a seguinte notação, DZ, para indicar o conjunto de todos os múltiplos de D. Com base nessas duas notações, nós podemos demonstrar um primeiro teorema. O teorema 1 diz o seguinte: sejam A e B dois números inteiros, estou supondo que eles não são nulos simultaneamente, ou seja, pelo menos um deles é diferente de zero. Então, se o D for o mínimo do IAB interseção naturais, eu vou mostrar primeiro que este D é o MDC de A e B, e ainda eu vou mostrar que este conjunto IAB, ou seja, as somas dos múltiplos de A e de B, na realidade, eles vão formar o conjunto dos múltiplos de D. E aí eu quero chamar a atenção no seguinte detalhe, porque eu já posso assumir que esse D existe. Porque perceba que IAB, interseção naturais, é um subconjunto dos naturais. Os naturais formam um subconjunto dos inteiros. E aí, do princípio da boa ordenação, eu sei que este conjunto vai ter um menor elemento, considerando que os naturais formam um subconjunto limitado. Então, eu sei que esse conjunto tem um menor elemento. Esse menor elemento eu estou chamando de mínimo. Bem, como é que nós demonstramos, então, essas duas afirmações? A primeira é demonstrada da seguinte forma.
Então, suponha que eu tenha um número C inteiro, tal que o C divide A e o C divide B. Ou seja, eu tenho um divisor comum de A e B. Então, o que eu posso afirmar é que C divide a soma dos múltiplos de A com os múltiplos de B. Ou seja, o C divide XA mais YB, e isso para quaisquer XY inteiros. Logo, o C é divisor de todos os elementos de AB. Como D é o mínimo de I a B interseção naturais, ou seja, D é o mínimo de I a B que é natural. Em particular, o que eu estou dizendo é que D está nesse conjunto. Portanto, o que eu estou afirmando é que se C divide todos os elementos de I a B e D é um elemento deste conjunto, então C divide D. Agora, eu vou supor que tem Z um elemento de I a B, tal que, por acaso, o D não divida Z. Então, pela divisão euclidiana, o que eu posso afirmar é que, já que D não divide Z, o Z é da forma Q vezes D mais R, onde este Q é um número inteiro e o R é um número que vai estar entre 0 e D. Ainda existem X, Y, M e N pertencentes ao conjunto dos inteiros, tais que o Z é da forma XA mais YB, porque Z pertence ao conjunto IAB, e o D é da forma MA mais NB, porque o D também pertence ao conjunto IAB. Daí, o que eu posso observar é o seguinte: veja, eu tenho essa expressão, Z igual a QD mais R. Então, eu tenho XA mais YB é igual a Q vezes, vou substituir o D, MA mais NB mais R. Ou, que eu posso afirmar é o seguinte: XA, vou distribuir este Q, Q vezes MA, QMA. Quando eu passo para o outro lado, fica menos Q vezes MA, mais YB. Agora, Q vezes NB dá QNB. Quando eu passo para o outro lado, fica menos Q vezes NB. Isso é igual a R. E agora eu vou colocar A em evidência e B em evidência. Portanto, a expressão que eu encontro é X menos Q vezes M, A, mais B vezes Y menos Q vezes N é igual a R. E aí perceba, o que eu estou dizendo então é que esse resto pertence a I de AB interseção naturais, porque o R é uma soma de um múltiplo de A com um múltiplo de B e ao mesmo tempo é um número maior que zero, portanto ele é natural. E perceba que no momento em que eu concluo isso, eu concluo um absurdo.
E por que este seria um absurdo? Porque observe o seguinte, o D eu estou pegando como o mínimo desse conjunto, ou seja, o menor elemento. Eu encontrei R, que também está neste conjunto, e ele é menor que o D, ou seja, é um elemento menor que o menor elemento do conjunto. Então aqui eu tenho um absurdo. E onde se originou este absurdo? Se originou no momento em que eu parti do pressuposto que existisse algum elemento em IAB que não fosse divisível por D. Assim, D divide todo elemento de IAB. Em particular, eu posso afirmar que o D divide A, porque A é um elemento desse conjunto. O A pode ser expresso como A vezes 1 mais B vezes 0. E o D também divide B, porque de maneira similar, o B pode ser expresso como 0 vezes A mais 1 vezes B. Ou seja, o D é um elemento que divide A, é um elemento que divide B, ou seja, divisor comum de A e B. E pela primeira parte da demonstração, todo divisor de A e B também divide D. Quando isso acontece, eu vou dizer que D é o MDC entre A e B. E isso encerra então o item I dessa demonstração. O item 2I pode ser demonstrado da seguinte maneira. Como D divide todo elemento de I a B, segue que, de maneira bastante mediada, que o I a B está contido em DZ. Por quê? Como D divide todo elemento desse conjunto, todo elemento desse conjunto é um múltiplo de D. Sendo múltiplo de D, ele precisa estar nesse conjunto, que é o conjunto DZ. Por outro lado, eu vou supor que Y é um elemento de DZ. Então, eu posso afirmar que existe um L inteiro, tal que o Y é da forma D vezes L. Daí, existem inteiros M e N, tais que, perceba, o Y é L vezes D. O D é o mínimo de IAB interseção naturais. Ou seja, o D ele é expresso como a soma de um múltiplo de A com um múltiplo de B. Então eu posso escrever dessa forma. L vezes MA mais NB. E, portanto, reorganizando este produto, eu posso dizer que isso é LN vezes A mais LN vezes B. E perceba, novamente eu estou dizendo que o Y é um múltiplo de A somado com um múltiplo de B. Portanto, o Y pertence a I a B. Isto é, como o Y eu tomei como sendo um qualquer, eu estou dizendo que DZ também está contínuo em I a B. Então veja, IAB está contido em DZ e DZ está contido em IAB. Portanto, esses dois conjuntos são iguais. E isto encerra a nossa
demonstração. Com base nesse teorema, eu posso demonstrar um primeiro corolário. O corolário 1 diz o seguinte: quaisquer que sejam A e B inteiros, ambos não nulos e N natural, nós temos que o MDC entre NA e NB é N vezes o MDC entre A e B. Então, como é que nós demonstramos essa afirmação? A primeira coisa que eu quero observar é o seguinte. Veja, quem é o conjunto I aplicado em NA, NB? Isso é o conjunto formado pelas somas dos múltiplos de NA com os múltiplos de NB. Isso para X e Y inteiros. Reorganizando essa soma, eu posso dizer então que isso é N vezes XA mais YB. Isso com X e Y inteiros. Ora, mas isso é equivalente a dizer que este conjunto é da forma NZ, onde o Z pertence a I, a B. Portanto, a primeira coisa que eu posso afirmar é que I de NA, NB nada mais é do que N vezes I de AB. Ou seja, esses conjuntos são iguais. Ainda, o que eu posso dizer é que o mínimo de N e AB interseção os naturais nada mais é do que N vezes o mínimo de I, AB, interseção naturais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando eu pego o conjunto N de I, AB, interseção naturais, eu estou pegando o mínimo é N vezes um elemento de I, AB. Como esses conjuntos são iguais, então eu estou dizendo que calcular o mínimo deste conjunto é a mesma coisa que calcular N vezes o mínimo do IAB sozinho. Por isso que eu tenho esta igualdade. Agora, do teorema 1, segue que quando eu calculo N vezes o MDC de AB, isso é N vezes o mínimo de I, AB, interseção naturais. E, portanto, isto é o mínimo de N vezes I, AB, interseção naturais. E, por sua vez, olhando quem é este conjunto, este é o mínimo do conjunto I de NA, NB, interseção naturais. E isto, por sua vez, pela definição que nós vimos no teorema 1, por aquele resultado, nada mais é do que o MDC entre NA e NB. E isso, portanto, encerra a nossa demonstração. Um segundo corolário que eu posso obter é o seguinte: é que dado dois números inteiros A e B, supondo que ambos não são nulos simultaneamente, ou seja, os dois não podem ser zero ao mesmo tempo, nós temos o seguinte: A dividido pelo MDC de AB e B dividido pelo MDC de AB, quando eu considero o MDC desses dois números, isso dá 1. Uma coisa que eu preciso dizer é o seguinte: quando eu considero o MDC de dois números e este MDC dá 1, eu vou chamar esses dois números de coprimos, ou ainda primos entre si. Além disso, uma coisa que eu quero destacar é que quando eu considero o teorema 1, ele mostra que o MDC entre A e B, ele pode ser expresso como um múltiplo de A mais um múltiplo de B. Mas ele não mostra como nós encontramos esses múltiplos. Ele apenas garante a existência. Mas vamos demonstrar esse corolário, então, e mostrar que esses dois números são
coprimos. Veja, a demonstração deste corolário é bastante simples. Do corolário 1, nós temos o seguinte. Quando eu multiplico o MDC de AB pelo MDC destes dois números, veja, este MDC é um número. Eu posso, de certa maneira, distribuí-lo entre essas duas coordenadas. E, portanto, isso fica o MDC deste elemento com o MDC deste elemento. Agora, como A e B não são nulos simultaneamente, isso significa que este MDC não é zero. Por isso que eu não teria nenhum problema em fazer este cálculo. E, portanto, eu posso cortar este termo com este. E eu corto este termo com este. E, portanto, eu tenho o MDC apenas de A e B. Vou escrever isso tudo numa equação agora. Logo, o que eu acabei de aferir é quando eu calculo o MDC de AB vezes o MDC desses dois números, isso dá apenas o MDC de AB. Passa este MDC dividindo, portanto, o MDC entre esses dois números é igual a 1. E é exatamente isso que nós gostaríamos de demonstrar. Agora, uma primeira proposição que eu pretendo provar é essa que está na sua tela. A proposição diz o seguinte: dois números inteiros A e B são primos entre si ou coprimos. C é somente C. Existem números M e N, tais que MA mais NB é igual a 1. Então, como se demonstra este fato? Veja, eu vou supor, num primeiro momento, que o MDC entre A e B é 1, tendo em vista que, por hipótese, eles são primos entre si. É isso que eu estou supondo logo de cara. Então, do teorema 1, eu posso falar que existem dois inteiros M e N, tais que M vezes A mais N vezes B, isso é igual ao MDC entre A e B. Veja, lembre-se que no teorema 1, o MDC é caracterizado como uma soma de um múltiplo de A com um múltiplo de B. Então, estou evocando este resultado neste momento. Ou, o que eu estou falando é que MA mais NB é igual a 1, já que o MDC entre A e B é 1. E, portanto, isso resolveria uma das implicações. Agora vamos considerar a segunda, ou seja, que existam números inteiros M e N, de maneira que MA mais NB é igual a 1, e que este fato, assumindo isso como hipótese, eu conclua em algum momento que A e B são primos entre si. Então, reciprocamente, suponha que existam M e N inteiros, tais que, quando eu faço o cálculo de MA mais NB, isso dê 1. E vou supor, então, que D é o MDC entre A e B. Então, se D é o MDC entre A e B, então eu posso dizer que D divide a soma de um múltiplo de A com um múltiplo de B, em particular, MA mais NB. Ou seja, o D divide 1.
Então, recapitulando, o que eu estou partindo da hipótese é o seguinte. Eu estou supondo que esta equação é verdadeira. Então, eu estou chamando de D o MDC entre A e B. O MDC é um divisor comum de A e de B. Portanto, ele divide A e todos os possíveis múltiplos de A e também divide B e todos os possíveis múltiplos de B. Logo, ele divide a soma de múltiplo de A com o múltiplo de B. Em particular, eu estou pegando MA mais MB. Como isto é 1, eu estou concluindo então que D divide 1. Ora, se D divide 1 e D é um número maior ou igual a 0, a única possibilidade é que esse D seja igual a 1. Portanto, o MDC entre A e B é igual a 1. E isso encerra a nossa demonstração, porque no momento em que eu concluo que o MDC entre A e B é 1, eu estou afirmando que A e B são primos entre si ou coprimos. O próximo resultado que eu vou demonstrar é o Teorema 2, que eu chamo de Lema de Gauss. Ele é uma evolução de algo que é possível de ser demonstrado, que é o seguinte. Se A divide BC e A não divide B, então, por consequência, A divide C. Isso parece bastante intuitivo, mas o que eu irei demonstrar é algo um pouquinho mais específico. O que eu irei demonstrar é o seguinte. Se A divide B vezes C e o MDC entre A e B é 1, então, obrigatoriamente, A divide C. Então, vamos demonstrar esse fato. A demonstração desse fato passa pelo seguinte. Então, por hipótese, o A divide B vezes C. Então, eu posso afirmar que existe um elemento que eu vou chamar de E. Este elemento é inteiro, tal que B vezes C é igual a A vezes E. Isso pela definição de divisibilidade. Ainda, o que eu quero observar é que se A e B são primos entre si, então, pela proposição 1, existem M e N inteiros, tais que, neste caso, eu posso escrever que MA mais N vezes B é igual a 1. E, portanto, o que eu irei fazer é o seguinte. Eu vou observar esta equação que eu escrevi, vou multiplicar todo mundo por C e verificar aonde eu chego. Daí, como eu disse, multiplicando a última equação por C, eu vou concluir que de um lado eu tenho C vezes 1, que é igual a C, e do outro eu vou ter NA vezes C mais NB vezes C. Agora, perceba que B vezes C é igual a A vezes E. Então, isso fica NA vezes C mais NA vezes E. E, portanto, isso é A que multiplica NC mais NE. Veja, como N, C, N e E são todos números inteiros, o que eu acabei de concluir, então, que neste caso, o A divide C. E isso encerra a nossa demonstração. Um corolário imediato do lema de Gauss é o seguinte. Dados três números inteiros A, B e C, com B e C ambos não nulos, ou seja, quando eu olho para B e C, pelo menos um deles é diferente de zero, nós temos que B divide A e C divide A, se e somente B vezes C dividido pelo MDC entre B e C divide A. Perceba que neste caso eu estou considerando B e C ambos não nulos, justamente para garantir que este MDC não seja igual a zero. Bem, como é que nós demonstramos isso? Então veja, no primeiro momento eu vou supor que B divide A e C divide A. Então, como B divide A e C divide A, eu posso falar que existem dois números inteiros M e N, tais que
NB é igual a A, e por sua vez o A é um múltiplo de C, que eu estou indicando por MC. Daí, quando eu faço N vezes B dividido pelo MDC entre B e C, NB isso fica igual a A dividido por esse MDC, que por sua vez eu posso escrever da seguinte forma: N vezes C dividido pelo MDC entre B e C. Do corolário 2, temos que esses dois números que eu estou escrevendo na tela são coprimos. E, portanto, este número, ao não dividir esse e ser coprimo com este, precisa obrigatoriamente dividir M. Daí, o que eu estou dizendo é que B dividido pelo MDC entre B e C divide M. E isso me leva obrigatoriamente no seguinte fato: se eu multiplico o divisor por C, eu tenho que multiplicar aquele número que ele está dividindo também por C. Ou seja, BC dividido pelo MDC entre B e C divide M vezes C. Mas M vezes C é igual a A. Portanto, BC dividido pelo MDC de BC divide A. E isso é o que eu gostaria de mostrar na primeira implicação. Agora, na volta, eu vou considerar que esta relação de divisibilidade é válida e aí provar que, neste caso, B tem que dividir A e que C também precisa dividir A. Então, eu quero observar o seguinte. Só para evocar qual é a hipótese, então, reciprocamente, suponha que BC dividido pelo MDC entre B e C, que esse número divida A. Então, veja, eu tenho duas relações de divisibilidade que são importantes. A primeira é que B divide qualquer múltiplo de B, em particular este. E o mesmo vale para o C. Este número também é um múltiplo de C. Como a relação de divisibilidade é uma relação transitiva, então se B divide este número e este número divide A, eu posso afirmar no primeiro momento então que B divide A. E, além disso, se C divide este número e este número divide A, então C também divide A. E isso encerra a nossa demonstração. A noção de MDC, que é apresentada originalmente para dois números inteiros, ela pode ser estendida para mais de dois números. De que forma? Imagine que eu tenho, então, um conjunto de números A1, A2 até AN. Eu vou dizer que o número D é o MDC desse conjunto de números quando D for um divisor comum de todos eles. E mais ainda, se eu tiver um outro divisor comum de todos eles, então esse divisor precisa dividir D. O MDC, quando existe nesse caso, é único e ele vai ser representado com essa notação. Eu vou colocar A1, A2 até AN entre parênteses. Com isso, nós temos uma segunda proposição bastante interessante que diz o seguinte: dados números inteiros A1 até AN, não todos nulos, existe o seu MDC e mais ainda, quando eu faço o MDC entre A1, A2 até AN, é a mesma coisa que fazer o MDC entre A1, A2, A3, até chegar no AN-2 e depois com o MDC dos dois últimos termos. É exatamente isso que nós iremos demonstrar utilizando o princípio da indução matemática. Então, para isso, eu vou chamar de Pn a seguinte proposição: A1 até AN, eu estou partindo do pressuposto que este MDC exista, é igual a o MDC entre A1
até chegar no MDC de AN-1 AN, isso para N natural, considerando evidentemente N maior ou igual a 2, porque originalmente a noção de MDC é constituída para um par de números inteiros. Então, para começarmos a indução, eu vou indicar o seguinte: se o N for igual a 2, então, quando eu calculo o MDC entre A1 com o MDC de A1 a 2, isso é a mesma coisa que calcular o MDC de A1 com A2, porque este número divide A1. Logo, quando N é igual a 2, eu posso afirmar que esta proposição é verdadeira. Então, só para registrar, a P de 2 é verdadeira. Agora, suponha que o resultado seja válido para algum número natural, vou indicar por N, considerando este número maior ou igual a 2. Assim, vou supor que o MDC para N mais 1 termos exista. Então, vou chamar esse MDC de D. Então, D é o MDC entre A1 até chegar no termo AN-1, e aí eu vou calcular com o MDC de AN mais 1. Eu vou mostrar então que na realidade D é o MDC de A1, A2, AN-1, AN mais 1. Veja, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte: se eu assumo que D é este MDC, então D divide A1, D divide A2, e por ser MDC, ele divide o MDC entre AN e AN mais 1. E aqui eu vou fazer um quadrinho só para explicar uma implicação que eu vou escrever em seguida. Veja, imagine que este MDC eu estou chamando de K. Por ser MDC desses dois termos, então eu sei que K divide AN e K divide AN mais 1. Portanto, o que eu posso afirmar é que o D divide A1, o D divide A2, e agora veja, como D divide K e K divide AN, pela transitividade da divisibilidade, eu estou dizendo que D divide AN. Da mesma forma, como D divide K e K divide AN mais 1, eu estou dizendo então que D divide AN mais 1. Portanto, o D é um divisor comum de A1, A2 até AN mais 1. O próximo passo que eu vou considerar é o seguinte: por outro lado, vou supor que C é um divisor comum de A1, A2, até chegar no termo AN mais 1. Assim, o que eu posso afirmar a respeito de C é que o C divide o A1, já que é divisor comum, e o C vai dividir em particular este MDC. Por quê? O MDC é aquele elemento que divide A2, A3 até chegar no AN mais 1, mas ele tem uma característica muito peculiar. Qualquer outro divisor comum deste conjunto de números divide o MDC. Como C é um divisor comum de A2 até chegar no AN mais 1, então C precisa obrigatoriamente dividir este MDC. Agora perceba, quando eu estou considerando este conjunto de números, na realidade eu estou considerando aqui um conjunto com
N números. E agora eu vou olhar para a hipótese de indução. Logo, o que eu posso afirmar é que C divide A1 e que o C vai dividir este MDC entre A2 até chegar no MDC de AN com AN mais 1. Aqui eu estou utilizando a hipótese de indução para um conjunto com N números inteiros. Daí, o C divide o A1, o C divide o A2, porque divide esse MDC, até chegar que C divide o MDC entre AN e AN mais 1, que seria o último elemento. Ou seja, neste caso, o C deveria dividir o MDC de A1, A2 até este último termo. Mas este MDC é D. Então eu estou dizendo que C divide D. Portanto, o que eu acabei de demonstrar? Veja, o D eu supus que é um divisor comum de A1 até AN mais 1. E ainda mostrei que qualquer outro divisor de A1 até AN mais 1 divide D. Portanto, o D é o MDC entre A1, A2 até AN mais 1. E era isso que nós gostaríamos de provar, porque eu acabei de demonstrar que a afirmação é verdadeira para N mais 1, e aí, do princípio de indução, isto encerra a nossa demonstração. Veja, quando o MDC entre um conjunto de números der 1, de maneira similar ao que acontece com dois números, nós vamos dizer que esse conjunto são primos entre si ou coprimos. Além disso, dado o subconjunto finito A, denotado por A1, A2 até um AN, um subconjunto dos inteiros, nós vamos definir o MDC deste conjunto como o MDC dos seus elementos. Este conceito que nós apresentamos para mais de dois números, ele pode ser estendido para subconjuntos infinitos, mas isto é assunto para um outro momento. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!